Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém, Senhor nosso Deus. Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 2 de maio de 2025, é a palavra que o Senhor me trouxe à frente, nesta sexta-feira. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, sentindo de Deus, acesse os nossos canais de evangelismo que o Senhor tem preparado no YouTube, Facebook, TikTok, Quai, Instagram. Servo de Deus, Cláudio Martins. Foi esse trabalho que o Senhor preparou desde 2013 e estamos aqui servindo ao Senhor. Porque a palavra de Deus não volta para Ele vazia, mas prosperará naquilo pelo qual foi enviada. Que Deus seja sempre e eternamente louvado e que seu reino avance a cada dia. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta para a igreja de Colossos, aos colossenses, a igreja que já passou pelo processo do batismo e que está em processo de santificação. Já desceu as águas, já morreu em Cristo. Quando descemos as águas do batismo, está morrendo ali o nosso eu. Está sendo sepultado o velho homem, como diz a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo nos ensina na palavra que o Senhor deu para ele. E ele diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, depois que desceu as águas do batismo, foi ressuscitado em novidade de vida. Então, nós fomos ressuscitados depois da morte pelo batismo, fomos sepultados ali o velho homem e fomos levantados, ressuscitados com Cristo. E aqui o Senhor nos ensina que temos que buscar as coisas que são de cima. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, carta de Paulo aos Efésios, que nós temos que tomar a armadura de Deus, que é o dever de nós cristãos, tomarmos toda a armadura, não parte dela, todas as partes da armadura, que são a vida reta, cinturão da verdade, praticando a verdade, a justiça, a salvação, tendo a salvação na mente. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, ou seja, andando, confiando no Senhor, levando a mensagem da cruz. Tomando esta armadura, estamos buscando as coisas que são de cima, nos revestindo aqui nesta terra, para que possamos vencer as astutas ciladas do diabo. Por isso o apóstolo Paulo nos ensina aqui a buscarmos as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Temos que buscar o poder de Deus para as nossas vidas, para que possamos vencer todos os obstáculos deste mundo, para que possamos continuar firmes, caminhando até o fim, combatendo o bom combate da fé, para que possamos ter direito à vida eterna. Talvez você desceu as águas do batismo, ouvinte, meu irmão e minha irmã, mas não está buscando as coisas que são de cima. Ainda continua caminhando com as mesmas coisas que você fazia outrora. Ainda continua nos velhos hábitos, nos vícios,
mas ainda não nasceu de novo, do Espírito, em novidade de vida. Temos que deixar todos os vícios, temos que deixar tudo aquilo que o Senhor reprova, de buscar as coisas que são de cima, buscar a santificação, buscarmos fazer a vontade do nosso Deus. Por isso ele diz aqui, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida, ela está escondida com Cristo. Quando Ele, que é a nossa vida, se manifestar, diz aqui a palavra de Deus, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E a nossa vida está nele. Ele nos dará um novo corpo na sua vinda. Transformará o nosso corpo abatido, o nosso corpo corruptível, em um corpo incorruptível, em sua semelhança. Um corpo glorificado. Então a nossa vida está escondida em Cristo, ou seja, nós temos que fazer a vontade do nosso Deus porque nós entregamos a nossa vida a Ele. Nós somos o templo do seu Espírito. Somos servos do nosso Senhor. Somos vasos em suas mãos. Então é Ele que vai nos usar. É Ele que vai nos guiar. É Ele que fará morada em nós pelo seu Santo Espírito. Então temos que estar separados do mundo, separados do pecado, para podermos sermos vasos de honra para o seu uso, despindo do velho homem. E aqui neste capítulo 3 ele vai dizer o que temos que fazer para agradar ao nosso Deus, o que temos que fazer para alcançarmos a salvação da nossa alma. E aqui ele descreve no versículo 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. É nós que temos que mortificar, ou seja, passarmos por cima da nossa vontade, disciplinar a nossa vida, doutrinar o nosso corpo, domesticar, domar o nosso corpo, as nossas vontades, nossos desejos, e isso através do jejum. E através da palavra de Deus, o Senhor Jesus nos ensina, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, através da palavra o Senhor nos limpa, pelo seu Santo Espírito Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós temos que fazer a nossa parte, renunciar o pecado, renunciar o eu, renunciar às paixões do mundo, às paixões da carne, às concupiscências da carne, para fazermos a vontade de Deus. Então ele diz aqui que temos que mortificar os nossos membros, não fazer a vontade da nossa natureza, porque temos duas naturezas, a adâmica e a natureza de Cristo. Temos que lutar contra esta velha natureza adâmica, disciplinando o nosso corpo, sucumbindo às nossas vontades, nossos desejos. Temos que lutar contra os nossos desejos. E aqui diz sobre a prostituição, toda forma de satisfação sexual fora do casamento é prostituição. Tudo aquilo que a pessoa encontra para dar uma satisfação sexual que não seja dentro do casamento, do matrimônio, entre homem e mulher, é prostituição. Tem que ser deixado tudo isso. Se está em fornicação, case-se. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 7 que é melhor casar do que arder em desejos. O casamento ele é bíblico. Foi Deus que ordenou, nas leis dos homens que Deus instituiu na terra. Fornicação é viver como casado, não sendo casado na lei dos homens, no cartório. E aqui fala também a respeito da impureza. É a pessoa viver numa vida dissoluta, em orgias e em tantas outras coisas que desagradam a Deus.
o apetite desordenado sobre a glutonaria, a vil concupiscência. Concupiscência são desejos desenfreados. E a avareza, que é a idolatria, ou seja, a pessoa amar o dinheiro, ter o dinheiro como um Deus, como um ídolo. Porque a Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. O dinheiro é necessário. Nós precisamos do dinheiro para viver, para comprar, pagar nossas dívidas. Mas quando esse dinheiro torna-se um ídolo, passa a ocupar o lugar de Deus, torna-se avareza, que é a idolatria. E aqui diz, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, dos quais também em outro tempo andastes quando vivieis nela. Então a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, sobre aquele que conheceu a verdade, mas não se firmou nela, sobre aquele que conhece a palavra, que sabe que tem que mudar de vida e não muda. Então a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, sobre aquele que conhece a verdade e vive em impiedade. Em impiedade. Mas agora despojai-vos também de tudo. E mais coisas, o Senhor dá uma lista aqui, para que nós venhamos a nos despojar, ou seja, a tirar toda esta velha bagagem. Dentre elas está a ira, a revolta, a pessoa que vive irada. Tem uma passagem que diz, não se põe o sol sobre a vossa saída, então a pessoa vive irada, nervosa o tempo todo. Né? A cólera, a malícia, maledicência, a pessoa que fala mal, que vive difamando o seu próximo às escondidas, só fala mal de todos, o tempo todo falando, maldizendo. Em Provérbios 6, versículo 16, diz que a sétima coisa o Senhor abomina, que é aquele que semeia contenda entre irmãos. Então a maledicência, ela leva a isso. E no Salmo 15, aquele que difama o seu próximo às escondidas está debaixo da ira de Deus. Então a maledicência ela é inflamada pelo inferno, Tiago capítulo 3. A língua é inflamada pelo inferno. Então a pessoa que está maldizendo e está fazendo fofoca, falando mal, ela está dando a sua legalidade para o diabo. Está dando a sua língua para o diabo inflamar. Aqui também fala sobre palavras torpes, gírias, pessoa que só fala em gírias, palavras que aquele que não conhece a Cristo vive na sua boca com certas palavras. Então aqui as palavras torpes, palavrões, gírias, elas devem ser tiradas, despojadas da vida daquele que serve a Deus, da vida daquele que é um vaso nas mãos do Senhor, da vida daquele que quer a salvação da sua alma, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então a vida do salvo, ela é separada do mundo. A vida do salvo, tem uma nova maneira de viver, suas palavras são temperadas com sal, ele não vive mais como o mundo vive. Ele vive uma vida reta, sem xingamentos, sem palavrões, sem palavras torpes, sem círculos, rodas de escarnecedores. É uma vida limpa, piedosa e santa diante de Deus, para que possam ver as nossas boas obras, porque o Senhor Jesus nos ensina que nós temos que ser a luz do mundo e o sal desta terra. Porque se o sal perder o seu sabor, como que há de restaurar este sal? Para nada presta. Ou seja, a pessoa ela vai estar sendo um instrumento de desonra para Deus. Estará inflamando o caminho da verdade, dando seu mau testemunho. Não mentais uns aos outros, pois já vos despojastes. Aliás, não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes o velho homem com os seus feitos. Então a mentira é do diabo. O Senhor Jesus disse que ele é o pai da mentira. Que tudo que ele fala é mentira. São os seus próprios desejos. Então a pessoa que vive na mentira, ela não nasceu de novo. Porque uma mentira vai levar a outra mentira.
E para encobrir aquela primeira mentira, ele vai ter que inventar uma segunda mentira. E aí por diante, a terceira mentira, e sucessivamente, esta pessoa ela vai se prendendo pela sua própria boca. As suas próprias palavras trazem para esta pessoa ruína. Está preso pelas suas próprias palavras, está enredado pelas suas próprias palavras. E a pessoa vive presa na mentira. E quando for dizer a verdade, ninguém acredita. E os mentirosos não têm parte no reino de Deus. Nem os mentirosos, nem os adúlteros, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os abomináveis, não têm parte no reino de Deus. E vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, Evangelho, meus irmãos, é a aplicação da palavra de Deus na prática, na nossa vida. É viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. É viver a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, aplicar na nossa vida. Porque o apóstolo Tiago vai dizer que temos que viver na prática da palavra de Deus. E não ser somente ouvinte. Ele diz que é como um homem que contemplou o seu rosto no espelho e depois ele se esquece da sua aparência. Então é aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. Vive só de teoria. E para sermos cidadãos dos céus e para herdarmos a vida eterna, temos que nos limpar a cada dia, temos que nos santificar a cada dia, nos purificar de todo o pecado, para que possamos ter direito à vida eterna. O primeiro processo é o batismo. Crer no Senhor Jesus, quem crer e for batizado será salvo. Então esse é o primeiro processo. Essa é a primeira parte, é o primeiro degrau. O segundo é despir do velho homem, é ressuscitar sendo uma nova criatura, uma nova maneira de viver. É receber a palavra de Deus enxertada em nós. A cada dia seremos melhores. A vida do justo é como a luz da aurora. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É isso que Deus requer de todos nós. Depois você pode ler na sua casa. Vamos terminar somente até o versículo 12. Ao versículo 11 diz assim: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, a lei foi tudo resumido em Cristo, pela sua graça. Então não há diferença de judeu, nem para palestino, nem para brasileiro, nem para chinês, nem lei, nem judaísmo, nem nada. Tudo se resume em Cristo Jesus. Ele é o caminho e a verdade e a vida. É tudo nele para a glória dele. Versículo 12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então, além de nos despir do velho homem com seus feitos, deixar todas as coisas do velho homem, da natureza adâmica, temos que ter os frutos. Estes frutos que o Senhor requer de nós. Entranhas de misericórdia. Porque diz a palavra de Deus que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, se a pessoa que é cristão não tem misericórdia do seu próximo, não tem misericórdia, não se compadece, julga aquela pessoa, aponta o dedo, mas não estende a mão para ajudar, ela não está servindo a Cristo. Ela está na sua velha natureza de Caim. Ela está na velha natureza do homem humano. Ela não se revestiu de Cristo. E aqui diz que temos que revestir como eleitos de Deus,
santos e amados de entranhas de misericórdia. Somente em Cristo nós temos estas qualidades. É deixar que Ele reine sobre nós, tirando aquilo que não presta, para que Ele possa fazer morada em nós e possamos dar estes frutos pelo Seu Santo Espírito, as obras do Espírito, os frutos do Espírito, e se desfazendo das obras da carne. Gálatas capítulo 5. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, ou seja, de bondade, muita bondade, humildade. Aquele que tem a natureza de Cristo, ele considera o outro superior a si mesmo, ele se considera pequeno, humilde, e sempre tem a simplicidade, e longe está a soberba, a arrogância. E aqui fala também sobre a mansidão, que o fruto do Espírito ele produz mansidão, domínio próprio, longanimidade, a pessoa deixa o outro falar, não discute. Temos 2 ouvidos e uma boca, ou seja, ouvir mais do que falar. Temos que ser longânimo, tardio para irar-se, e ouvir mais e falar menos. Ouvir mais e falar menos. Tem um provérbio que diz: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então, o cristão, aquele que tem a natureza de Cristo, ele não fala muito, mas ele ouve mais. Ele é longânimo. Ele tem a mansidão. Peca quem é precipitado e diz é santo. Temos que ter a paciência para ouvir, pesar na balança para depois fazer um juízo. E muitos são precipitados, já querem logo fazer o juízo. A mansidão, a longanimidade. Também aqui versículo 13 diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ou seja, temos que perdoar aqueles que nos ofenderam, que nos trouxeram prejuízo, engolir sapo, como dizem, porque o Senhor Jesus nos perdoou. Nós que antes éramos maus, que vivíamos nas trevas, o Senhor nos chamou, nos perdoou, nos concedeu tão grande salvação. Então, como o Senhor Jesus nos perdoou, temos que perdoar aqueles que nos ofenderam, para que Deus também nos perdoe. Porque se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, o Senhor também não perdoará as nossas ofensas. É dar para receber. É cumprir a vontade de Deus. É esta a vontade de Deus. A ninguém vos vingueis a vós mesmos. Não podemos nos vingar de ninguém. Temos que orar por esta pessoa, orar por eles, orar por aquele que nos feriu, mas não se vingar. O mundo caminha nesse sentido. O mundo se vinga. Mas não é assim que aprendestes em Cristo, diz em outra passagem. Não é assim que vocês aprenderam em Cristo. Não é esta filosofia humana, esta filosofia do eu, do ego, vingativa. Não é esta filosofia. Não aprendestes assim com Cristo. A vida não é esta filosofia, este estoicismo. A vida é o nosso exemplo maior, é o Senhor Jesus Cristo. E temos que imitar o Senhor Jesus, seguir as suas pisadas, sofrer como cristão, amar aquele que nos feriu, oferecer a outra face. Mas a filosofia humana não ensina isso, ensina a desprezar, ensina a endurecer como Deus endureceu o coração de Faraó. Ensina a dar o troco. Mas não é isso que o Senhor Jesus nos ensina. Não fostes assim que aprendestes com Cristo. E o que o Senhor Jesus nos ensina, meus irmãos, o que Cristo nos ensina, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros,
Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. A caridade, o amor, é o vínculo da perfeição. É o cartão de identidade. É a identidade do cristão. É o amor. E aqui diz que se nós fizermos tudo isto, a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando-os ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. E aí continua. O exemplo que o Senhor Jesus nos dá, o seu ensino, é a misericórdia, a longanimidade, é o amor, a paciência, é o suportar. É despojar do velho homem, da velha natureza, e se vestir do novo homem. Porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Ele, que é a nossa vida, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então talvez você esteja sofrendo na tua casa. Sofrendo perseguição, alguém brigando com você, se tratando com ira, com ódio, te xingando, te humilhando. Suporte isto que vai passar. Deus está vendo o teu sofrimento, ouvinte. Não pague o mal que você tem recebido com o mal, mas pague o mal com o bem. Entregue nas mãos do Senhor. Ore a Deus por esta pessoa que te persegue, que te trata desta forma. O Senhor é que vai entrar com justiça, é Deus que vai entrar com providência. É Ele que vai tocar neste coração. Deus tem os seus caminhos. Deus tem as suas formas de trabalhar. Se sofrer como cristão, diz o apóstolo Pedro, antes glorifica a Deus. Que recompensa tereis se sofrer por fazer o que é mal? Mas não sofra como um bandido. Sofra pelo amor do Senhor Jesus. Sofra amando. Sofra suportando. Sofra santificando a vida, porque aí teremos sim o direito da vida eterna. Porque o Senhor Jesus também padeceu, fazia o bem, mas padeceu, foi chicoteado por fazer o bem, foi crucificado por fazer o bem, suportou a cruz, suportou as afrontas, ele rejeitou as afrontas. Mas ao terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou em corpo glorificado, em corpo de glória, com todo o poder. Deus o exaltou sobremaneira que lhe deu um nome que está acima de todo nome, e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, no céu, na terra e debaixo da terra. Deus o exaltou porque ele, Senhor Jesus, aniquilou-se a si mesmo, preferindo sofrer, como Moisés, que deixou o palácio, deixou toda a vida de luxo e preferiu sofrer com o povo hebreu no deserto por 40 anos. E Moisés sofreu no deserto por 40 anos, mas ele deixou a vida de luxo, as riquezas de Faraó, do palácio onde ele vivia. Deixou toda a sua glória também, a sua vida de riqueza. Como o Senhor Jesus deixou a sua glória no céu, se fez homem mortal, sofreu, chicoteado, crucificado. Ainda lhe puseram uma coroa de espinho em sua cabeça. Mas o Senhor o exaltou sobremaneira. Deus o exaltou na sua humilhação, na sua morte. Ele tomou sobre si os nossos pecados,
tomou as nossas dores. Tome as dores que você está recebendo para Cristo, porque o Senhor Jesus está sendo glorificado no teu sofrimento, nas tuas lágrimas. Ele tem um odre que colhe as lágrimas. Esta dor está glorificando o Senhor Jesus Cristo, que também padeceu, que chorou tanto no Getsêmani, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Cristo padeceu, Cristo sofreu na cruz, Cristo sofreu. Mas Deus o exaltou, Deus o ressuscitou. Todo este sofrimento na tua vida, ouvinte, meu irmão e minha irmã, vai passar. Deus vai fazer cessar toda esta dor. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima.